gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer todo o maquinário que você precisa ter para iniciar na profissão de extensionista de unhas, né? Para fazer alongamento de unhas. Eu vou começar pelo básico, mostrando todo o maquinário, e em seguida eu vou mostrar todas as ferramentas que você precisa ter para iniciar nessa profissão. Eu vou começar aqui com o essencial, que é um motor, tá? Qualquer iniciante que vai trabalhar com alongamento de unhas precisa de um motor. Esse motor é um motor de 30.000 RPMs e ele vem com essa canetinha, tá? Com essa canetinha aqui, que você acopla aqui na frente, tá? Esse motor aqui, eu recomendo para quem tá começando, porque ele não é um motor tão potente. É um motor de 30.000 RPMs, é um motor bom para quem tá começando. Ele tem um preço muito bom, um preço muito justo. E ele não é tão potente, então você não vai ficar com aquela insegurança de a broca tá esquentando ou de acabar machucando a sua cliente, né? Para quem tá iniciando, eu indico começar com o primeiro motor, com esse motor aqui, porquinho, tá? De 30.000 RPMs. E um adendo para quem vai comprar esse motor. Você pega e sente o peso dele, tá? Se ele for muito leve, eu não recomendo você levar, porque você vai ter dificuldade na hora de você puxar a caneta aqui, tá? Porque ela é telefone, como se fosse fio telefone. Então, quando você puxar, você vai acabar derrubando o seu motor por ele ser muito leve. Ele tem que ser razoavelmente pesado. E o motor mais leve, por experiência própria, eu digo que não funciona tão bem e não tem a durabilidade tão boa quanto esses que são mais pesadinhos. Então, quando você for comprar, você observa o peso, tá? Esse motor é um motor bivolt, tá? Ele tem a rotação também esquerda e direita e o controle de velocidade, tá? Que é o botão liga e desliga. É um motor muito bom para quem tá começando, atende bem às necessidades, tem um preço em conta. Então, para quem tá começando, eu indico esse motor. Esse motor aqui já não é mais o que eu uso hoje em dia, né? Mas é um motor muito bom, tá? Para quem tá começando aí, esse motor é o que eu indico, tá? Motor porquinho, 30.000 RPMs. Aí, detalhe, ele também tem o controle pela mão, né? Que aqui você controla, você vai usando, liga, desliga. E tem o controle pelo pedal, que é o que eu uso. Independente da marca do motor, da velocidade do motor, eu uso sempre o pedal. Porque eu não preciso parar o que eu tô fazendo pra vir aqui, desligar e ligar de novo. Eu só aperto, ele funciona, tiro o pé, ele para de funcionar. Então, pra mim, é mais prático. Então, pra quem tá começando, eu indico também você começar usando o pedalzinho. Você pisa, ele funciona. Você solta, ele para, tá? A segunda coisa essencial é uma cabine, tá? Uma cabine. E eu digo aqui um segredo para vocês que pouca gente fala. As cabines menores são as melhores. Por quê? Porque os LEDs dela não são tão distribuídos. Os LEDs ficam bem juntinhos, tá vendo? Ó? Os LEDs ficam bem juntinhos. E aí, isso faz com que você tenha uma polimerização muito mais rápida, tá? E o tampo dela é de metal, tá? Pra mim, na minha opinião, na minha experiência, na minha vivência, eu prefiro as cabines com
tampo de metal menores, com tampo de metal, porque reflete melhor essa luz por baixo e seca muito mais rápido por baixo, ajuda a secar por cima. Então, eu recomendo não só para quem tá iniciando, mas para qualquer pessoa eu recomendo essas cabines menores com tampo de metal. São as mais simples, as mais baratinhas do mercado e é a cabine que eu uso hoje em dia aqui no meu estúdio, no meu espaço, são essas aqui. Eu tenho duas, né? Uma para mão esquerda, uma para mão direita. Você não precisa começar com duas. Eu tenho duas porque para mim já agiliza o processo. E é a que eu uso atualmente no meu estúdio, por eu considerar a melhor cabine, mas isso eu aprendi na prática, tá? Isso ninguém me contou, eu não fiquei sabendo antes, foi convivência, experimentando mesmo, que eu descobri que essas aqui são as melhores e mais eficazes, apesar de serem bem baratinhas, tá? Eu acho que uma cabine dessa no Mercado Livre ou na Shopee é uns 50 reais. Então, aqui são os botões de 30, 60, 90 e quando você coloca a sua mão aqui, o cronômetro começa a contar, contagem regressiva, tá? De 120 até o zero. E aí, então, são 3 tempos, né? Que você pode cronometrar, 30, 60, 90 e 120. Aqui é o botão de mudar de 24 para 48 watts, mas eu uso sempre no 48 para questão de agilidade, né? Eu nunca uso no 24. Então é isso. A cabine que eu recomendo e que eu uso atualmente no meu espaço é essa aqui, tá? Muito boa. Outro equipamento que você precisa ter é uma boa luminária, tá? Mas eu vou mostrar a luminária no final, porque é ela que tá fazendo a iluminação do vídeo, tá? Então, se eu desligar ela agora, o vídeo vai ficar muito escuro. Passando essa parte do motor, da cabine, a luminária, vamos para as ferramentas que você vai realmente precisar para trabalhar. Seja lá qual for o método que você vai utilizar, né? Seja fibra, chips, molde F1, qualquer método que você for utilizar, esse material aqui é universal, tá? Então, não tem erro. Eu vou começar por isso aqui. O que é isso? É uma lanterninha UV, tá? Uma lanterninha UV pra, às vezes, fazer a aderência da fibra, dar uma secada rapidinha ali no reparo. É sempre bom você ter essa lanterninha assim, tá? Soltinha. Ó, aí se você precisar fazer um reparo rapidinho, você passa ali, seca rapidinho pra não ter que ficar indo e voltando na cabine. Então, precisa ter uma lanterninha UV, assim, pequenininha, tá? Portátil. E você que vai trabalhar com o molde F1 ou molde russo, você vai precisar de uma lanterninha assim, tá? Ela tem a mesma função da outra, é a mesma coisa, tá? É uma lanterninha UV, só que a diferença é que ela vai ficar acoplada na sua mesa e aí você vai conseguir acoplar aqui o molde, o dedo da sua cliente, você vai acoplar o molde e vai colocar aqui, sem que a cliente precise segurar essa lanterninha aqui pra você, né, pra não gerar nenhum desconforto e tudo. É mais prático, é mais bonito e é mais rápido do que você ficar pedindo pra pessoa segurar e tal. Então essa daqui eu recomendo, mas se você quiser ter só essa daqui, também pode ter, tá? Porque ela também se mexe, então se você quiser ali fazer um reparo rápido e tudo, você vai conseguir, porque ela é bem articulada, tá? Então, se você quiser ter só essa aqui, bacana. Se você quiser trabalhar só com essa. Mas eu tenho as duas porque, como eu disse,
uma serve para uma coisa para mim e a outra serve para outra. Agora, aqui você vai precisar também de uma pinça para curvatura, para pinçar a unha sempre que você pôr o gel, tá? Que for lá na cabine, uns 10 segundos e tal. Depois eu vou fazer direitinho o modo de uso. Vou explicar. Agora é um vídeo mesmo só para vocês conhecerem as ferramentas, tá? Então, essa daqui é a pinça de curvatura. Junto com a pinça de curvatura, você vai precisar de presilhas. Presilhas de curvatura. Depois que você curvou, botou, leva na cabine para ela secar com a presilha, para não correr o risco daquela curvatura abrir, né? Aí nós temos a presilha de metal e temos essas presilhas plásticas, tá? Você encontra também em vários tamanhos, assim, coloridinha ou só de uma cor. Essa daqui também você encontra em outros tamanhos. Então, até aqui, ó. Eu tenho aqui ela, ó, maiorzinha, que às vezes a cliente tem o dedo mais largo. E aí você precisa usar uma presilha maior para não machucar, tá? Então, pinça de curvatura, presilhas para curvatura. Podem ser elas de acrílico ou de metal. E essas presilhas aqui também são ótimas para quem vai trabalhar com o método de fibra de vidro, tá? Num vídeo futuro eu vou explicar para vocês como que abre a fibra e o melhor jeito que eu acho, né, que pra mim funcionou melhor, de armazenar a fibra já abertinha para agilizar o atendimento. E eu uso essas presilhinhas para guardar essa fibra já abertinha, tá? E aí, para quem vai trabalhar com a fibra, entrando no assunto fibra, eu recomendo ter, não é obrigatório, tá? É uma recomendação de ter uma presilhinha dessas, tá? Fininha assim, que é para cílios, para quem faz extensão de cílios. Porque às vezes você precisa pegar um pouquinho a fibra ali ou tirar só um pedacinho da fibra. Aqui já ajuda muito, tá? Não é item obrigatório, mas para quem vai trabalhar com fibra, eu recomendo. Outra coisa que você precisa ter é um cortador de unhas. Ele não vai servir só para cortar a unha natural da cliente antes de você alongar. Ele vai servir também para fazer o ajuste da tips, para cortar a fibra depois de colocada. Vai servir para fazer ajustes no molde, tá? Então, vai ser multiuso aí no seu dia a dia. E se você não tem muita prática de usar o cortador, você pode usar uma tesoura, tá? Também fica a seu critério. Só que eu prefiro o cortador por ele ser multifuncional. E você vai precisar também do nosso bom e velho alicate, né? Pra fazer aquela cutícula bonitinha e tudo. Pra quem é iniciante, eu recomendo mais o alicate, porque o manejo dele é mais fácil. A tesourinha eu também vou fazer um vídeo posterior ensinando a usar. Mas para quem é iniciante, eu recomendo ter um alicate. E você tendo um alicate, você tem que ter uma espátula. Eu recomendo essa espátula aqui, tá? De metal. Porque além dela ser bem firme, ela empurra bem a cutícula. Ela tem um desnívelzinho aqui, ó, que ele entra bem na cutícula e você consegue fazer o levantamento da cutícula, tá? Eu recomendo esse tipo de espátula também, porque não tem corte. Pra quem tá começando, é melhor uma espátula assim, tá? Que é pra fazer o afastamento da cutícula da unha natural. Bom, agora nós vamos pras brocas, tá? Você não precisa ter esse tanto de broca aqui pra quem tá iniciando não, tá? Eu peguei aqui que são as que eu mais uso, tá? São essas duas aqui que eu mais uso, uma para remoção, outra para acabamento, mas essa daqui também
faz às vezes de remover, tá? Ela também remove e faz acabamento. Essa daqui, ela é um corte mais grosso, tá? Faixa azul é o corte mais grosso, faixa vermelha é o corte médio, faixa amarela, corte fino. E a que eu gosto de trabalhar é essa, tá? Cônica de topo reto. Mas por que eu não recomendo ela pra quem tá iniciando? Porque essa broca, ela corta na ponta, tá? Ela tem um corte afiadinho aqui na ponta, e aí se você pegar na unha natural ou pegar no dedo da cliente, vai machucar, tá? Então, se você ainda não tem segurança, tá começando, eu não indico você já começar de cara com essas brocas. Agora, para quem tá iniciando, brocas obrigatórias. Essa aqui é a PM 718, tá? A broca diamantada PM 718, que é com ela que a gente faz a remoção da oleosidade da unha natural, só a remoção da superfície da unha, tá? Bem superficial, que é feita com essa broquinha. Há quem faça com a lixa buffer também, com o lado menos abrasivo. Mas eu gosto de fazer com essas aqui, porque é no motor e é mais rápido. E eu não uso lixa manual, tipo essa aqui, pra fazer remoção da oleosidade da lâmina, né? Preparação da lâmina, porque eu acho um desgaste desnecessário. É um desgaste desnecessário, na verdade, porque hoje em dia a nossa tecnologia de produtos está bem avançada. Não precisa mais você fazer aquelas ranhuras na unha, tá? Então, você usando uma broquinha dessa, 718, e aí você já aproveita e faz o levantamento e o afastamento da cutícula também, tá? Quando a gente empurra com a espátula, às vezes fica uma cutícula fininha agarrada na unha. Então, com essa broquinha aqui, você já consegue retirar a pele que ficou agarrada na unha, tá? Porque não pode. Pra quem tá iniciando, eu recomendo essas aqui. Exatamente essas, tá? São as menorzinhas, cônicas do topo redondo, as menores. Por quê? Por elas serem menores, elas não vão chegar muito perto aqui, tá? Você consegue ter um controle maior de onde essa broca tá pegando, de qual área que ela tá indo. Ela pega uma área menor por vez, então elas são mais fáceis de você manusear, tá? Essa daqui seria a do corte azul, mais grosso, que é usado para remoção e para manutenção. E o corte vermelho, que é usado para o acabamento, mas também pode ser usada para o acabamento e para remoção. Aí vai do que você vai gostar de trabalhar. Então, eu vou tirar daqui, pra não confundir, tá? As brocas que você tem que ter obrigatoriamente. 718 para preparação da área da cutícula. Broca cônica de topo redondo para remoção e acabamento. Aí agora, essa daqui é a 720, tá? Essa broquinha, ela é basicamente a mesma broquinha que essa aqui, tá? Ela também é uma broca diamantada, só que ela é mais grossinha, tá vendo, ó? Ela é mais grossinha e eu uso pra fazer o nivelamento da área da cutícula. Ela deixa também um acabamento bem bonitinho, bem limpinho. Pra quem tá começando, eu recomendo, porque ela é mais difícil de você machucar a sua cliente, por ela ser mais grossinha, mais gordinha. E nós temos aqui as brocas 2 em 1. Tá? Aqui também, elas fazem a mesma coisa, só que elas vão fazer o nivelamento da área da cutícula, que você pode fazer com a ponta agulha ou a ponta mais grossinha, e a remoção da unha natural ou de qualquer excesso que tiver ali de gel embaixo da sua unha, tá? Pra não ficar agarrado na pele e acabar incomodando a cliente. Então, essa daqui são brocas 2 em 1, só que ela tem um cortezinho também, ó. Não sei se dá pra perceber que esse corte aqui é o vermelho e esse corte aqui
é o azul, que é o mais grosso, tá? E aí, elas são mais abrasivas, né? Então, elas cortam mais do que essa daqui. Pra fazer aqui esse nivelamento da unha natural com alongamento, né? Então, aí você pode optar por uma ou por outra. Mas, eu sempre recomendo você ter as duas, tá? Porque essa daqui, ela vai adiantar muito no seu acabamento da área da cutícula e, principalmente, por baixo da unha, tá? E a gente sempre tem que fazer a limpeza por baixo da unha. E aí, então, você escolhe aí o corte que você mais gostar. Pode ser um corte mais fino, tá? Vou deixar aqui como exemplo das brocas que você obrigatoriamente tem que ter. 718, cônica de topo redondo pequena, broca 2 em 1 e 720, diamantado 720, tá? Ainda falando sobre lixa, né, sobre lixamento, eu tenho aqui as lixas que você precisa ter, tá? São lixas 180, que é pra fazer o lixamento de ponta e laterais. É só pra isso que eu uso a lixa 180, tá? Pra fazer o lixamento da ponta e das laterais. Eu não faço acabamento em cima com a lixa de jeito nenhum. O meu acabamento é 100% com o motor, o meu acabamento superior e inferior, tá? A lixa 180 eu uso mesmo pra ajustar o formato, pra diminuir o tamanho, mas pra agilizar eu uso essa daqui também, tá? Que você encaixa no motor, ela aqui, e aí você já diminui o tamanho bem mais rápido. Mas ela também é uma broquinha muito abrasiva, né? Então, se você não tem segurança ainda com as brocas, eu não recomendo. Mas se você já quer começar já testando e treinando de tudo, eu recomendo ela porque ela agiliza muito no atendimento e no acabamento, né? Voltando para as nossas lixas manuais, qual a diferença dessa para essa? Essa aqui é uma lixa grossa, você tá vendo? Vocês conseguem ver? Que essa é uma lixa bem mais espessa. Essa é uma lixa slim. E a diferença delas é só essa. Essa é mais grossa. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com essa lixa mais grossa, tá? E pra quem tá iniciando também, eu nem recomendo essa lixa, tá? Eu peguei aqui só pra vocês conseguirem ver a diferença. Eu recomendo essa lixa mais slim, porque ela é, sim, durinha, tá? Ela é firme, tá? Ela não vai quebrar. Ela tem o corte 100 e 180 igual a essa, só que ela vai conseguir entrar melhor nos cantinhos, tá? Ela consegue entrar com mais facilidade. É bem mais fácil de você trabalhar com uma lixa slim do que com a lixa convencional, que é mais espessa, tá? Então, eu recomendo muito essa lixa aqui, 180 slim. E essa daqui é a lixa buffer, tá? 180 também, que você usa pra fazer o polimento final, tá? Às vezes algum cantinho que fica assim mais ressaltado, um glitter. Ela também vai ter multifunções, que vocês vão aprender mais na frente, com decorações. E ela é também um item necessário para quem tá iniciando, tá? E aqui também, para quem tá iniciando, uma escovinha, tá? Uma escovinha de acrílico e um pincelzinho para remover pó, tá? Você vai fazendo e vai limpando. Essa daqui já é mais abrasiva, para afastar a cutícula, para limpar, enfim. Você precisa ter também uma escovinha e um pincel para remover o pó.
Você vai precisar também de palitinhos, tá? Palitinhos de unha convencional, que vão ter esse lado de afastar e esse lado aqui de palitar mesmo. E você vai usar ele para tirar um excesso de gel que escorreu, para limpar uma esmaltação. Então, na manicure tradicional você usa, e no alongamento também você precisa ter essa ferramenta aqui, palitinho de madeira, né? E agora, os pincéis, tá? Que são, eu separei somente os essenciais. Os pincéis essenciais para quem vai trabalhar com alongamento. Eu vou começar por esse aqui, que é o língua de gato, do topo redondo, tá? Que ele vai servir para você hidratar a fibra, para você aplicar o gel em finas camadas na unha natural, mas eu não uso esse pincel para ponto de tensão, tá? Ele me serve só para hidratar a fibra, passar o gel em finas camadas, enfim, vocês vão saber mais pra frente. E é um item também necessário, porque com o que eu uso para fazer o ponto de tensão, eu não consigo hidratar a fibra com tanta eficiência quanto esse aqui, tá? Porque ele é maior e aí você acaba fazendo mais rápido. O pincel que eu uso para ponto de tensão é um pincel fino, tá? É um pincel fino. Ele é fino, mas ele não é tão fino quanto esse aqui. Esse aqui já é um pincel de decoração, tá? Ele é um pincel fino. Você vai conseguir construir o ponto de tensão com ele e vai conseguir alcançar os cantinhos menores com esse pincel. Sim, gente, com esse pincel aqui, tá? Não precisa você ter um pincel desse tamanhão para fazer o ponto de tensão, porque vai acabar espalhando produto para onde não deve, vai acabar encostando produto na área da cutícula, tá? E também uma coisa que muitas pessoas não contam, né? Não te contam. Quando eu comecei também, eu comecei fazendo com um pincelzão desse aqui, grandão, e me atrapalhava um pouco. Só depois, com o tempo, com a experiência, com a vivência, é que eu pude ver, né? Descobrir que o melhor para fazer o ponto de tensão é um pincel assim, fininho, tá? Grossinho aqui no começo, fininho na ponta. Você consegue fazer a pérola do gel, aplicar e espalhar ela com muita eficiência. E aí não precisa você ficar trocando um pincel desse grosso para aplicar e aí depois vir com um pincel fininho para encostar lá na área da cutícula. Então esse aqui faz as duas funções. E esses aqui são pincéis básicos de decoração, né? Se você for trabalhar com unha decorada, com decorações que eu vou ensinar aqui também para vocês, que são decorações fáceis para iniciante, você precisa ter esses pincéis. Um fino de cerdas longas, um fino de cerda curta e o pincel degradê para esfumar. Ele vai esfumar tanto o glitter como o esmalte, enfim. Esses aqui são os pincéis essenciais para decoração, tá? Um fino mais longo, fino curto e o pincel degradê. E para a aplicação do seu método, né, do método de gel, esses aqui, tá? E agora, eu quero fazer um adendo. Quando eu comecei, muita gente disse que não era necessário eu ter um sugador de pó. Mas eu não sei se vocês conseguem ver que eu tô mexendo aqui com os meus materiais e tá soltando muito pó, tá? O pó fica agarrado em tudo. É um pó prejudicial, você não pode respirar esse pó. Então, pra quem tá iniciando, eu sim, indico sim um sugador, tá? Um sugador. Um sugador, um modelo simples, não precisa ser nada muito luxuoso para quem tá começando.
Esse sugador aqui atende muito bem, tá? Não precisa ser um sugador extremamente caro. Esse sugadorzinho aqui, ó, ele suga muito bem, não tive problema nenhum com ele, né? Ele suga super bem, não deixa aquele tantão de pó espalhado, que se você for trabalhar sem isso aqui, você vai notar o quão sujo vai ficar o seu ambiente, tá? Vai ficar tudo cheio de pó, a sua cliente vai ficar cheia de pó, você vai ficar cheio de pó, vai ficar tudo cheio de pó. Isso aqui ajuda demais, tá? Então, pra quem tá iniciando, eu recomendo sim um sugador de pó. E junto com o sugador, você vai precisar de um apoio de braço, tá? A sua cliente vai apoiar o braço aqui, botar a mão aqui no sugador, vai ficar mais confortável para você e vai ficar mais confortável para a sua cliente. É um item obrigatório? Não é um item obrigatório, tá? Então, eu indico sim para quem tá iniciando. É uma coisa que não é um valor muito exorbitante, então dá para você fazer esse investimento no apoio e no sugador, tá? Embora digam que não é necessário, eu acho extremamente necessário. Pra mim, chega até ser um EPI, tá? Esse aqui, esse sugador de pó, pra você não ter contato com tanto pó. Deixa pra cá. E também tenho a minha autoclave, tá? Ela não fica aqui no estúdio onde eu tô, ela fica em outro espaço. Também ela não tem como eu trazer aqui pra vocês verem, mas é um item também indispensável. É biossegurança. Você tem que usar materiais esterilizados, tá? Todos aqueles materiais de broca, alicate, empurrador de cutícula, tudo aquilo ali você pode tranquilamente esterilizar, tá? Se você não tem condições de ter um autoclave, você pode ter aquelas estufas, tá? É só você deixar fazer o ciclo completo de esterilização. E, por último, mas não menos importante, você tem que ter máscara e luvas, tá? São EPIs e máscara, tá? Se você não pode comprar aquelas N95, você pode usar essa máscara aqui de tripla camada para proteger o seu rosto do pó, para você não respirar esse pó. Porque assim, mesmo com esse sugador, mesmo com o sugador sugando o pó do procedimento, ainda assim você vai acabar respirando pó. Então, para você que trabalha o dia inteiro fazendo unha, realizando manutenção, fazendo acabamento, que sobe aquele pó, você precisa usar a máscara. Nem que seja essa máscara aqui de tripla camada, né? A mais comum de você achar. Você precisa usar. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que seja um conteúdo que você consiga aproveitar. E se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigada, um beijo e até a próxima.